E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bem, a nossa aula de hoje vai ser sobre as estações do ano, os movimentos e fenômenos da Lua, beleza? Bem, para a gente começar a nossa aula, a gente tem que voltar um pouco, né, na aula anterior, onde eu expliquei que a Terra ela tinha alguns tipos de movimento, né? Como, por exemplo, de rotação, onde ela vai girar em torno do seu próprio eixo, né? E também teria um movimento que é bastante importante, que seria o de translação, onde essa Terra ela vai girar em torno do Sol, beleza? Então, para a gente começar, a gente tem que entender que foi através do movimento de translação, né, da Terra em torno do Sol que foram criadas as estações do ano, beleza? E que foi criado também os anos, né? Como vocês sabem, esse movimento para ele ser completo, né, da Terra ao redor do Sol, ele leva 365 dias. Beleza? Então, as estações do ano, elas são períodos em que o ano é dividido de acordo com suas características climáticas. Ah, como assim, professor? Por exemplo, no verão, nós vamos ter o quê? Dias mais longos e noites mais curtas. No verão, nós vamos ter também o índice de temperatura mais elevado, vai ser quente e vamos ter uma escassez de chuva, beleza? Já ao contrário, no inverno, os dias eles vão ser mais curtos, né? E as noites mais longas. E a gente vai ter uma diferença climática, as temperaturas vão ser mais baixas, né? E a gente vai ter um maior índice de chuva. Então seria isso, né? E existe, no caso, quatro estações do ano, né? Como vocês podem ver no nosso slide: a primavera, o verão, o outono e o inverno. Elas ocorrem ao longo do período de um ano. Então, em um ano, nós vamos ter a presença dessas quatro estações. Em algumas regiões, galera, não é possível distinguir as estações do ano. E a primavera e o outono ela pode não ser bem definida, como por exemplo na nossa região, onde a gente mora, a gente não consegue distinguir tão bem a primavera e o outono, como por exemplo, esse período que a gente está agora de junho é o período caracterizado por ser inverno aqui no hemisfério sul. Mas, por exemplo, a gente às vezes, na região da gente, a gente não tem tanto índice de chuva, beleza? Então a gente às vezes não consegue distinguir qual seria essa estação do ano, se seria uma primavera ou se seria um outono. O que a gente entende, né, é que a gente tem inverno e verão. Isso aí é nítido para a gente, beleza? Então as estações elas variam conforme a exposição aos raios solares, ou seja, de acordo com o movimento orbital da Terra ao redor do Sol, né? Por esse motivo, o hemisfério sul e o norte, eles sempre estarão, né, com as estações opostas. Então, professor, como é isso? Se, por exemplo, for inverno no hemisfério norte, beleza? Vai ser verão no hemisfério sul e vice-versa. Se for verão no hemisfério sul, vai ser inverno no hemisfério norte, beleza? Então seria isso. Sempre, né? Essas estações vão estar em lados opostos, né? Dependendo da época do ano. Se for outono no hemisfério norte, vai ser primavera no hemisfério sul. Seria bem assim. Então, à medida que a gente nos afasta, no caso da linha do Equador, ou seja, de lugares com mais latitudes, as estações elas ficam mais acentuadas. E as diferenças entre as durações dos dias e noites elas vão ser mais perceptíveis. E próximo à linha do Equador, as estações são mais parecidas. Como, por exemplo, a estação da primavera e do outono, ela é mais parecida, certo? Porque o Sol ele vai iluminar diretamente a linha do Equador. Então, os dias vão ter a mesma duração das noites, beleza? Já se fosse, por exemplo, no inverno não, como eu falei anteriormente, os dias eles são mais curtos e as noites são mais longas. Então a gente consegue perceber isso no verão e consegue perceber isso no inverno. Já no outono e na primavera, como a duração dos dias é igual à duração das noites, a gente não consegue perceber tanto isso, beleza? Então, como a gente tem aqui nessa imagem abaixo, né? Eu vou mostrando para vocês logo. Começando por essa figura. Eu quero lembrar vocês que a Terra ela possui um eixo. Beleza, a Terra ela possui um eixo. É um eixo imaginário, professor? É.
Mas vamos imaginar que a Terra ela gira em torno desse eixo, fazendo o seu movimento de rotação. Existe outro tipo de movimento na Terra que é chamado de precessão. E esse movimento faz com que a Terra mude esse eixo. E esse eixo ele muda em um ângulo de 23 graus, beleza? Então há essa mudança desse eixo e esse eixo ele fica meio curvado. Ele é parecido como a gente jogar um peão. Não sei se vocês já jogaram peão. Quando você joga um peão ele fica meio curvado. Ele inclina também, ele possui um eixo central, mas ele pode inclinar esse eixo para um dos lados. Beleza? Então seria mais ou menos isso. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a Terra, né? Onde eu estou passando o mouse, né? Perdão, a seta do mouse, né? E aqui a gente tem o eixo, né? Inclinado em 23 graus, beleza? Essa linha do meio, galera, nós vamos dizer que é a linha do Equador. Então, o que é que vai acontecer? Nessa época aqui, vamos ter a presença do solstício, beleza? Os solstícios e equinócios, eles vão ser a entrada para as estações do ano, beleza? Eles que vão fazer com que comecem as estações do ano. Então, o que é que vai acontecer nessa figura? O Sol aqui ele vai estar mais iluminando a parte do hemisfério sul. Nós podemos dividir a parte de cima como hemisfério norte e a parte de baixo como hemisfério sul. Então o Sol aqui vai estar incidindo que parte? Vai estar incidindo a parte do hemisfério sul. Então, nós aqui podemos dizer que temos o solstício, né, de dezembro. O que é que vai acontecer? Esse solstício ele vai ser o solstício do inverno. Pois no hemisfério norte, nessa época vai estar inverno. Já ao contrário, no hemisfério sul vai estar no verão. Então, seria mais ou menos no dia 22 de dezembro, quando começa, né, esse solstício de inverno para o hemisfério norte e o solstício de verão para o hemisfério sul, que é o que ocorre aqui no Brasil. No Brasil, nessa época, a gente está no verão, a gente é época de quase você estar de férias, é época de a gente viajar, ir para a praia, é época do Natal. Não sei se vocês já prestaram atenção que na época do Natal, a maioria dos filmes que são gravados nos Estados Unidos, eles envolvem boneco de neve. É isso mesmo. E isso é justamente porque lá vai estar no inverno. Lá vai ser solstício de inverno. E aqui vai ser solstício de verão. Porque lá eles vão estar no hemisfério norte e aqui a gente vai estar no hemisfério sul. Beleza? Então é isso que acontece. Então a Terra ela vai fazendo o seu movimento, né? O movimento de translação ao redor do Sol. E ela vai chegar, no caso, na figura D, como temos, por exemplo, né? Então, essa figura ela vai ser marcada por um equinócio. Ah, professor, qual a diferença? Gente, solstício nós só vamos ter verão e inverno. E equinócio nós vamos ter o quê? Primavera e outono. Então, a letra dela vai ser marcada por um equinócio, beleza? Por exemplo, por um equinócio de primavera, certo? Então, nós vamos ter aqui, nesse equinócio de primavera, a incidência total do Sol. A luz ela vai ser igual tanto para o hemisfério sul como para o hemisfério norte. Então, se no hemisfério sul, vamos dar um exemplo, for primavera, perdão, se no hemisfério norte for primavera, no hemisfério sul nós vamos ter outono e vice-versa, galera. É isso. Então, se formos começar dessa linha, dessa letra A, por exemplo, aqui a gente tem um solstício de junho, né? No hemisfério, vocês podem ver que o Sol ele vai estar iluminando mais onde? No hemisfério norte. Então, no hemisfério norte, a gente é caracterizado por verão. Aqui, então, seria solstício de verão, né? No hemisfério norte. E no hemisfério sul, que é o da gente, a gente tem o mês de chuva, junho. Então, seria caracterizado pelo solstício de inverno. E aqui, no caso, aí viria novamente, figura B, equinócio, podendo ser primavera ou outono, beleza? Então, seria mais ou menos isso para explicar como ocorre essas estações do ano. E aqui para vocês, nessa imagem, a gente tem como um exemplo, o Sol ele vai estar iluminando, né, diretamente aqui. Aqui a gente tem o hemisfério norte, né, e aqui embaixo o hemisfério sul, então está iluminando todo o hemisfério sul, né? Então, o hemisfério sul aqui está em
solstício de verão. Logo, o hemisfério norte ele está em solstício de inverno, beleza? Então, a gente tem a alta incidência de luz do Sol, porém, ele vai estar iluminando mais uma parte do planeta, porque, como eu falei na aula anterior para vocês, o Sol ele não consegue iluminar todo o planeta Terra, beleza? Vamos para frente. Então, quando a luz do Sol iluminar mais o hemisfério sul, quer dizer que o hemisfério sul está em verão e o hemisfério norte está em inverno. Isso pode ser ao contrário também, como eu falei para vocês. Os solstícios, eles podem ser de verão e de inverno. Os equinócios, eles vão ser de primavera e de outono. São fenômenos que marcam o início das estações, como falei para vocês. Então, solstício de verão, os dias duram mais do que as noites. Solstícios de inverno, as noites são mais longas do que os dias. E os equinócios de primavera e de outono, os dias vão ter a mesma duração das noites, beleza? Então, antes, né, de eu começar a falar de cada estação, eu tenho aqui um programinha show de bola que eu baixei para ajudar a nossa aula, né? Totalmente em 3D e vai facilitar muito essa aula da gente. Bora lá! Bem, esse programa aqui, no caso, já começa, né? Eu deixei já aqui, como por exemplo, marcado no inverno. Então, vamos lá. Para entender, nós vamos ter as 4 estações: inverno, primavera, verão e outono. Notem que aqui nós temos o eixo da Terra, né? E aqui nós temos as datas em que cada estações vão se iniciar. Então, como por exemplo, aqui eu já tenho a Terra, né, fazendo um movimento de órbita ao redor do Sol e ela está no período de inverno. Notem, dia 22 de dezembro é mais ou menos, pode ser dia 21, dia 22 de dezembro, marca o solstício de inverno. Para que lado, professor? Para o hemisfério norte. E para o hemisfério sul, professor? Verão. A gente vai para praia, beleza? Então, quando o planeta vier mais para cá, dia 21 de março, equinócio de primavera. Para onde, professor? Para o hemisfério norte. Para o hemisfério sul, equinócio de outono. Gente, notem que a luz do Sol ela vai incidir diretamente à linha do Equador. Isso faz com que a gente não perceba. Então, os dias vão ter a mesma duração das noites, beleza? Eu vou voltar aqui do início nossa terrinha para ela fazer a órbita completa e vocês acompanharem como seria. Vamos lá. Olha aí, que legal, gente. É muito top. Então a Terra ela está girando em torno de si mesma, né? Num ângulo numa inclinação do seu eixo de 23 graus, beleza? E ela aqui está passando pela primavera, né? Ela está na primavera, né? No caso, onde? No hemisfério norte, né? E no outono, no hemisfério sul, beleza? E agora ela vai entrar em quê? Em solstício de verão. Aonde, professor? No hemisfério norte, beleza? E inverno no hemisfério sul, solstício de inverno no hemisfério sul. E assim ela vai fazendo com que ocorra todas as estações, beleza? Então, vou colocar aqui para vocês verem melhor. Primavera, vamos lá. Notem, olha a linha do Equador como ela está sendo iluminada, gente, aqui na primavera. Olhem só. A luz ela vai incidir diretamente nessa linha vermelha aqui, ó. Vocês podem ver. Aí vamos lá. Verão. Vamos lá, em verão. 22 de julho. Nós temos o quê? Um inverno no nosso hemisfério sul, né? E verão no hemisfério norte. Note que toda parte aqui do hemisfério norte ela vai estar sendo iluminada. Olha só. Vou botar no inverno para vocês verem que vai ser ao contrário. Olha como já mudou o ângulo da Terra. Olha só. Então, aqui nós temos o quê? 22 de dezembro. Inverno aonde, gente? Onde é que é o inverno? No hemisfério norte e hemisfério sul, né? Olha aqui, ó. Olha a luz batendo aqui em cima, ó, do hemisfério sul. Então, a gente tem o quê? Aqui a gente tem verão. Beleza? Então, seria mais ou menos isso aqui, né? Para explicar a vocês e mostrar. Beleza? Vamos continuar a nossa aula. Só um momento. Tá lento o computador, viu? Acho que agora vai.
É, galera, muita coisa aberta, né? Mas vamos embora. Vamos embora. Então, né? Vamos continuar. Então, verão, trouxe essa imagem aqui para vocês terem uma ideia da estação do ano. Verão, ele sucede, né, a primavera e antecede o outono. Então, se ele sucede, ele é depois da primavera e antes do outono, beleza? E nós vamos ter altas temperaturas e altos índices pluviométricos, né? Dias mais longos que as noites, né? Então, hemisfério norte, verão boreal. E hemisfério sul, verão austral. Foi mal, galera. Nem eu tava entendendo, não. Beleza. Então, aqui no inverno, né? Vocês sabem, o inverno ele vai suceder o outono e anteceder a primavera. Então, a gente vai ter queda de temperatura em algumas regiões, né? Durante essas regiões, elas vão ter o quê? As noites mais longas, né? Como eu falei para vocês, e os dias mais curtos. Primavera sucede o quê? Um inverno e antecede o quê? O verão. Então as temperaturas elas vão ser amenas e agradáveis, galera. Vai ter o aumento que gradual das chuvas, beleza? Outono, professor, sucede o verão, depois do verão e antecede o inverno. Antes do inverno, as temperaturas vão diminuir, já vai começar aquele climinha frio. Por quê? Porque depois a gente tem o inverno. As folhas das árvores vão começarem a cair. É aquela imagem que a gente acha bem top. Linda, né? Então, seria isso. Aí vamos para o quê? Movimentos da Lua. Vamos para os movimentos da Lua, galera. Deixa eu dar só uma consertada aqui, né? No nosso slide. Só um momento. Cadê? Diminuir aqui, né? Subir para cá. Perfeito. Seguimos. E aí a gente tem os movimentos da Lua. Bem, a Lua, como o Sol e a Terra, ela não está parada no céu. Ela gira ao redor da Terra, beleza? E ela gira também ao redor do Sol. Então a Lua, ela vai ter alguns movimentos também. Então a Lua, ela possui movimentos, mas os principais são a translação, a rotação e a revolução, beleza? O movimento de translação é o que ela faz em torno do Sol, certo? Esse movimento ela acompanha a Terra e ela conclui esse movimento, portanto, em 365 dias. Claro, se ela acompanha a Terra, né? Então, o movimento de rotação que a Terra faz, ela faz também. Ela gira em torno do seu próprio eixo, beleza? O movimento de revolução é o movimento que ela faz ao redor da Terra, galera. Ela orbita ao redor da Terra. Ela é o nosso satélite natural. É a Lua. Ela não possui iluminação própria, beleza? Então, os movimentos de rotação e revolução, eles vão ter a mesma duração, beleza? Se são 30 dias na Terra, vai ser 30 dias na Lua também, beleza? Então, os movimentos eles vão ter a mesma de rotação e revolução ter a mesma duração, pois eles são realizados em tempos iguais, um período aproximadamente de 28 dias. E são chamados de período sideral ou mês sideral. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, né, a gente tem um movimento de translação que a Terra e a Lua faz ao redor da estrela, né, do Sol, no caso. Movimento de rotação, a Lua gira em torno dela mesma, que nem a própria Terra. Gira em torno do seu próprio eixo. O movimento de revolução é o que a Lua faz ao redor da Terra, né? Beleza? Então, seguimos. Então, a gente chega nas fases da Lua. Isso é muito massa, esse assunto, galera. Por quê? Como a Terra e a Lua, elas giram no mesmo tempo, no sentido que vemos sempre a mesma face da Lua. A gente vê a mesma face. Não sei se vocês sabiam disso, mas a Lua a gente vai sempre ver a mesma face dela. Isso acontece porque a força da gravidade que um planeta em órbita exerce sobre um objeto é maior na parte do objeto com maior massa. Então, portanto, a face da Lua, ela que fica voltada para a Terra, ela vai ter uma maior massa. E ela sempre vai ficar voltada. Mesmo que ela faça toda a sua órbita ao redor da Terra, a gente vai ver o mesmo lado da Lua. Beleza? E a outra face é chamada de face oculta. O povo diz que tem uma história de um lado oculto da Lua. Não existe isso, gente. Não existe isso. É apenas uma questão por conta da gravidade. A parte mais pesada da Lua fica voltada para a Terra. Beleza? Então a outra parte ela fica no escuro. Por quê? Porque é onde a luz do Sol não consegue incidir. Tá massa? Vamos lá.
Então, as fases da Lua, elas representam os diferentes, quase que não saia, aspectos que vemos nos satélites naturais, beleza? Da Terra ao longo de todo um ciclo. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta ou ao Sol. Então, a Lua ela apresenta 4 fases: a Lua nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma delas dura cerca de 7 a 8 dias. É verdade. Então, cada fase dessa a gente pode ver ela entre 7 e 8 dias. Né? Então, não sendo uma estrela, a Lua ela não emite luz própria. Não. A Lua ela não emite luz própria. Entretanto, nós vemos ela iluminada, pois ela reflete a luz do Sol. Né? Então, a gente vai ver aquela Lua lá iluminada é porque ela reflete a luz do Sol. Então, a Lua nova, nesta fase, não conseguimos observar a Lua, pois ela está posicionalmente entre o Sol e a Terra, né? Ela vai estar ali entre o Sol e a Terra e a gente não vai conseguir ver ela totalmente. E por isso não vemos ela neste momento. Nesta fase, a Lua está no céu durante o dia. É a fase onde a gente consegue observar a Lua no céu, galera. A gente acorda de manhã, olha assim, tem um sol e tem a Lua. E a gente acha bem estranho. Então é nessa fase que a gente consegue observar a Lua no céu de dia, nascendo por volta das 6 horas e se pondo por volta das 18 horas. Né? Então vocês já viram o pôr da Lua? Aí, às 18 horas, estamos aí. Para isso, galera, eu vou usar nosso programinha 3D novamente, né? Porque eu sei que ele ajuda muito. Então, eu vou já aqui utilizar ele, né? Para a gente entender melhor e ver como ocorre, né? No 3D, que é massa, né? É massa. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui fases da Lua. Vamos lá. Só um momento, o PC tá meio lento, viu? Quero falar a vocês também que no final eu vou mostrar algumas cidades que não tem sol durante o dia. É muito estranho, mas é muito legal. Então, chegamos aqui. Chegamos. E aqui nós temos nossa lua no nosso programinha. Deixa eu aumentar aqui, beleza? E nós vamos ter aqui a posição entre o Sol, a Lua e a Terra, beleza? A gente pode ver, por exemplo, aqui a órbita da Terra, né? E aqui a gente tem a Lua, né? E a Lua orbitando, né? A Terra, beleza? Órbita da Lua, como podemos ver. E aqui as fases da Lua. Vou dar uma pausada aqui no nosso programa para a gente entender melhor. Bem, sabemos que o raio solar está vindo desse lado, beleza? Tenta entender. Então, a Lua que a gente está falando aqui no nosso slide seria a primeira Lua, a Lua nova. Como foi falado, nós não conseguimos observar bem ela porque ela está posicionada entre o Sol e a Terra. Como podemos ver, o Sol está vindo daqui, o raio solar está vindo daqui, né? E ela está posicionada entre o Sol e a Terra. Então, a gente não consegue observar... Aqui tem uma canetinha, deixa eu ver se eu... Aqui, beleza, top, demais. Pronto, então, a gente que está aqui não conseguimos observar a Lua de forma alguma. A gente vê pouco da Lua. Por quê? Porque o Sol está incidindo, ela está entre o Sol, né, e a Terra, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui esse. Vamos lá. Dar um play aqui. Então, notem que... Fecha aqui, pronto, beleza. E aqui, gente, notem que aqui no canto esquerdo os dias vão passando. Nós vamos ter o primeiro dia, segundo dia. E notem que a gente já vai conseguindo ver, né, mais essa lua. Até... né, ela chegar em lua crescente, beleza? Então aqui a gente saiu de lua nova, foi uma lua que a gente não consegue ver bem, porque ela está entre o Sol e a Terra.
Passando 2, 3 dias, a gente já tem uma lua crescente, onde a gente já vê um quarto dessa lua, beleza? Vamos voltar lá para o nosso slide. A aula é boa, é assim, que a gente vai vendo, vai sendo tudo ao vivo. Vamos lá. Então, lua crescente. A lua crescente, ou o quarto crescente, recebe essa denominação, né? Pois nesse momento só conseguimos observar um quarto de sua totalidade. O seu formato é de um semicírculo, e nesta fase, a lua nasce aproximadamente ao meio-dia. Uma lua, no caso nova, que nasce às 6 horas da manhã, essa daqui já nasce ao meio-dia e ela se põe de meia-noite. Notem que está sempre sendo assim, né? 24 horas, né? No caso, a lua nasceu de 6 da manhã, se pôs, né? No caso, de 6 da noite, beleza? Então, e nisso nós temos que o quê? Uma lua que vai nascer de meio-dia e ela vai se pôr de meia-noite, beleza? Então, vamos voltar lá no nosso programinha. Então, a gente aqui já tem o quê? 3 dias e a gente nota que a gente só consegue observar um quarto dessa lua, beleza? Então, vamos lá. 4 dias, 5 dias, 6 dias. E notem que nós já vamos conseguindo observar mais essa lua. Vamos botar lá, quarto crescente. Pronto, já conseguimos observar metade. A gente já consegue observar o quê? Metade da lua, beleza? Luz solar, a luz solar está vindo desse ponto, né? Beleza? E já conseguimos ver essa fase da lua. Bora lá, voltar para o nosso slide. Então, lua crescente, né? E o quarto da lua, né, no caso. Esse quarto da lua, gente, ela ainda vai se encaixar nessa lua crescente, beleza? Aqui é porque nós conseguimos já ver mais uma parte da lua. A gente já tem o quê? Quarto crescente, ela se encaixa em lua crescente, porque a gente já vê mais de um quarto. O que a gente antes já via um quarto, a gente já vê metade da lua, beleza? E aqui, vamos lá. Vamos adiantar. Até chegar na nossa famosa lua cheia, que no caso seria o que? No 15º dia, beleza? Então vamos lá. Lua cheia. A lua cheia, no caso, na fase de lua cheia, a Terra está entre o Sol e a Lua. O que antes a Lua estava entre o Sol e a Terra, agora ela vai estar entre o Sol e a Lua, beleza? Portanto, conseguimos observar a totalidade do satélite iluminado, né, pelo Sol. Nesta fase, a Lua ela nasce aproximadamente às 18 horas e ela se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. Então, lua cheia, 18 horas, beleza? Vamos lá, nosso programinha show. E aqui temos a nossa... Tem até música. Então, aqui temos a nossa lua cheia, galera. Aqui nós podemos observar, né, nossa lua cheia. E aqui nós temos nossa lua minguante, né, onde a gente também só vai ver um quarto dela já vai estar escurecendo, beleza? E outra parte dela já vai estar bem mais clara. Então, essas são as fases da lua, né? Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Lua cheia, lua minguante. A lua minguante, ou um quarto, né, minguante, é o último estágio das fases da lua. Nesse período, ela encontra-se no formato de um semicírculo, né, e assim novamente conseguimos observar um quarto de sua totalidade no sentido oposto da fase crescente. Nesta fase, a lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia, galera. Que é como nós podemos observar na nossa imagenzinha, beleza? Em 3D. Então, né? Deixa eu só deixar aqui para vocês verem, né? A lua completando, né? O movimento de órbita ao redor da Terra. Então, seria mais ou menos isso, galera. Para vocês entenderem como seriam esses movimentos, beleza? E aqui a gente chega numa parte top também da nossa aula, eclipse lunar e solar. Eclipse ele é um fenômeno astronômico, né, marcado pelo escurecimento total ou parcial, né, todo ou uma parte só, né, escurecida, de um astro em virtude da passagem de algum corpo celeste, né, em frente à sua fonte de luz, como por exemplo a Lua, pode passar na frente do Sol. Então existem duas categorias de eclipse, o solar e o eclipse lunar. Então,
Essas duas categorias eu vou mostrar para vocês agora. É isso aí, bora lá. Então, os tipos de eclipses solares. Eclipses solares totais, a Lua cobre totalmente a luz solar, projetando sua sombra sobre a Terra. Professor, como acontece isso? Vou mostrar agora. Simplesmente, vou mostrar agora. Top demais. Vamos lá. Eclipse, né? Deixa eu colocar aqui no nosso eclipse. Vamos lá, eclipse solar. Beleza. Bora carregar no nosso programinha. Demais, gente. Esse programa é demais, demais mesmo. Até se vocês quiserem, eu indico vocês baixar em casa e observar. É muito legal. Então, né? O negócio já começou ali. Deixa eu pausar aqui, né? Vamos lá. Então, a gente primeiramente, né? Vai ter o nosso eclipse, né? Solar total. Onde a Lua ela vai cobrir totalmente a luz do Sol, projetando uma sombra sobre a Terra. Galera. Vamos lá. O eclipse solar, né? Totalmente, né? No caso, eclipse total. Deixa eu colocar aqui, que fica melhor. O que é que vai acontecer? A Lua, ela vai fazer esse movimento. Ela vai entrar totalmente, certo? Onde na luz do Sol, na frente do Sol, como podemos dizer, né? Onde o Sol vai incidir sua luz. E aqui, como vocês podem ver, no canto da tela já começa a acontecer o eclipse. Formou aí, ó, pronto. Tá bem no centro, como vocês podem ver aqui, ó. Aí notem que tem alguns nomes. A Lua ela tá fazendo seu movimento de órbita. Quando ela entra na frente do Sol, né, a gente vai ter um eclipse que podemos dizer total. Ah, professor, por que total? Porque ela ficou totalmente na frente do Sol e criou uma sombra, né, que vai refletir na Terra. Então a Terra vai ficar escura, a Terra não vai receber totalmente essa luz do Sol, totalmente. Por quê, professor? Porque vai ter um canto onde a gente vai chamar de penumbra, onde algumas pessoas não vão conseguir ver esse eclipse total. Eles vão conseguir observar esse eclipse parcial. Então a sombra na penumbra, ela não vai ser totalmente escura. O Sol ainda vai dar uma pequena clareada. Mas na umbra, as pessoas vão conseguir observar esse eclipse total. Elas vai ficar escuro mesmo. O local onde a sombra da umbra vai bater na Terra vai ficar literalmente escuro. A Lua vai entrar na frente do Sol, eles conseguem ver o eclipse total. Fica escuro. Já na penumbra, não. Ainda fica um pouco claro e eles conseguem ainda ver uma determinada luz. Beleza? Então seria dessa forma que está acontecendo aí, ó. Eclipse total. Beleza? Vamos voltar aqui para o slide. Então, os eclipses solares parciais, no caso, a Lua ela não fica perfeitamente alinhada com o Sol. Então, ela cobre somente a parte de sua luminosidade. Beleza? Nesse tipo de eclipse, a Lua ela vai passar na frente do Sol, mas ela não vai cobrir todo o Sol. Ela só vai cobrir uma parte, como podemos ver aqui no nosso programinha. Vamos lá. Eclipse parcial, né? Então, notem, a Lua está fazendo o processo de órbita dela. A gente já sabe que existe uma umbra e uma penumbra. Umbra é onde as pessoas fica escuro mesmo, a pessoa consegue identificar melhor o eclipse, e a penumbra não. Então, passou na frente do Sol, deixa eu voltar aqui. Passou na frente do Sol, olha só, parcial. Ah, por que, professor? Porque não vai fechar a Lua, vai incidir apenas uma pequena parte dessa sombra na Terra, beleza? Não vai ser completamente. Então a gente tem essa imagem aqui, ó, do lado, beleza? E aí, como temos a sombra da penumbra e da umbra. Show? Vamos lá, de novo. Então, né, a Lua ela não fica perfeitamente alinhada com o Sol, ela não vai se alinhar perfeitamente, cobrindo somente uma parte, né? O eclipse solares anulares, no caso, o tamanho, no caso, aparente da Lua, não é o suficiente para cobrir totalmente a luz do Sol.
Esse fenômeno resulta no surgimento de um anel em volta da sombra da Lua, gente. Ocorre isso também. E aí o eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona em frente ao Sol de uma forma que sua sombra, a sombra da Lua, vai ser projetada para a superfície da Terra. Durante a ocorrência desse tipo de eclipse, uma pequena região, como eu falei para vocês, da Terra fica escura por causa da projeção da sombra da Lua, e nessa região ela vai ser chamada de umbra, onde essa região vai ficar totalmente escura e vai se observar o eclipse solar total. Na outra região, no caso, nos arredores da umbra, né, vai se encontrar a penumbra, que é onde é possível observar o eclipse solar parcial. A diferença entre a umbra e a penumbra, no caso, seria a luminosidade da região. Então, a penumbra a gente vai ficar mais claro, mas a gente ainda vê o eclipse parcial, beleza? E vamos lá para os nossos tipos de eclipses lunares. Existem eclipses lunares penumbriais, parciais e totais, galera. Todo esse tipo de eclipse estão relacionados com a posição relativa do observador na Terra. É exatamente isso. Então, os eclipses penumbriais, a superfície da Lua, ela fica levemente escurecida ao atravessar a região do cone, né? Que esse cone seria, no caso, a umbra e a penumbra, né? No caso, de uma penumbra produzida pela Terra. Então, quem vai produzir dessa vez a penumbra? A Terra, porque a Terra é que vai entrar na frente do Sol e ela vai produzir, no caso, uma sombra, beleza? Então, ou seja, a Lua só passa pela penumbra, não vai ter umbra, vai ser penumbra. Vamos lá. Vamos lá observar. Agora, eclipse lunar. Show, vamos lá. Eclipse lunar, né? Deixa eu colocar aqui. Então, a gente tinha falado, né, que o primeiro eclipse, no caso lunar, ele ia ser o penumbriais, né? A superfície da Lua ia ficar levemente escurecida ao atravessar a região do cone, né, de uma penumbra produzida pela... Como podemos ver aqui, né, vamos dar início. Então, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então, aqui, ó, vai ser só uma parte da Lua. Deixa eu colocar aqui, fica melhor, peraí. Pronto, perfeito, galera. Aqui dá para ver melhor. Então, só uma parte da Lua vai incidir na penumbra. Então, seria mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Mais ou menos assim, ó. Pronto, só uma parte, no caso, do eclipse. Da penumbra, perdão, né? Que seria esse cone formado por conta da luz do Sol, e aí a Terra ia fazer uma sombra sobre a Lua. Então, né, levemente escurecida ao atravessar a região do cone de penumbra produzida pela Terra. Iria atravessar essa região ficando levemente escurecida, não ficaria toda, porque ela não passaria pela umbra, beleza? Vou continuar. O próximo seria, no caso, o eclipse lunar parcial. Somente uma parte da sombra da Terra é projetada sobre a Lua, no caso só quando uma parte passa pela umbra, né? Ficando o seu resto na penumbra. Então ela vai ficar dividida entre a umbra e a penumbra, entre a parte mais escura. Cara, ocorreria dessa forma aqui, ó. Vamos lá, play. E aqui está o X da questão. Aqui fica top. Pronto, então aqui a gente teria esse eclipse, né, no caso, onde uma parte da Lua ia ficar na umbra, né, totalmente escura, e outra parte parcialmente escura ia ficar na penumbra, beleza? Seguimos. E aqui nós vamos ter, por último, no caso, né, os eclipses totais. Toda a superfície lunar é coberta pela sombra da Terra, galera. Ela vai passar diretamente na umbra. Vamos lá. E seria esse tipo de eclipse. Top demais. Então, gente, seria
Esse eclipse aqui, o total, lunar total. Notem o Sol incidindo a luz, né? A Terra na frente da Lua, no caso aqui, criando uma sombra da Lua. E assim são formados os eclipses. Então, voltamos para o nosso slide. E a nossa aula, galera, se encerra por aqui, beleza? Eu quero agradecer a vocês demais, estou muito feliz para a gente fazer essa aula, para a gente ter todas essas tecnologias legais, né, que faz nossa aula ficar mais interativa, faz nossa aula ficar mais legal, beleza? Espero que vocês tenham gostado, abração, fiquem com Deus, beijão, galera.